Atendendo a um pedido da Marcinha, nós vamos dar aula nesse domingo sobre a história, as origens da nossa IPI do Brasil. Inicialmente devemos dizer que três grandes religiões são consideradas monoteístas, isto é, creem apenas em um Deus. A primeira delas é o judaísmo. Cremos que tem seu início com a chamada de Abraão, registrada no livro do Gênesis. Depois temos o cristianismo, com centro em Jesus Cristo, e o islamismo, ou os muçulmanos, com a origem em Maomé, que é considerado seu profeta. Para nós, interessa o cristianismo. Após a ressurreição, o Senhor Jesus Cristo deu instrução aos discípulos para que aguardassem a vinda do Espírito Santo para começar a agir, a pregar o Evangelho. Só depois desse evento, registrado em Atos dos Apóstolos 1:8, deviam partir para a pregação do Evangelho. E o cumprimento total desse evento está registrado em Atos 8:1. Recebendo o poder do Espírito Santo, Pedro prega seu famoso sermão que provoca alguns milhares de conversos. Tem início, então, a igreja cristã, cumprindo-se a palavra de Jesus Cristo, registrada em Atos 16 e 18, quando ele dizia: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As primeiras pessoas são martirizadas pela pregação do Evangelho, inclusive o primeiro mártir, que foi o diácono Estevão. E a igreja começa a se desenvolver e 5 grandes cidades se destacam no mundo antigo. São elas Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. E desde o início notou-se uma rivalidade entre Roma e Constantinopla. E essa rivalidade começa quando o imperador Constantino erigiu a cidade de Bósforo como capital do Império Romano. O bispo de Roma declarou pertencer-lhe, por inspiração divina, o primado da igreja e excomungou o patriarca Fócio da Igreja Oriental. Fócio, por sua vez, também excomungou Nicolau, pontífice romano, e ficaram então, nesse primeiro cisma da Igreja Cristã, 2 excomungados dirigindo as 2 igrejas, do Oriente e do Ocidente. A primeira cisão aconteceu principalmente por causa da rivalidade entre Roma e Constantinopla. A segunda aconteceu por causa da corrupção de doutrina, ritos e práticas introduzidas na igreja. O povo já não tolerava mais essa situação. Em 31 de outubro de 1517, Lutero apresentou as 95 teses contra os abusos da igreja. Era a segunda crise na igreja cristã. Aí surge o calvinismo. João Calvino era francês, mas desenvolveu seu trabalho na Suíça, mais precisamente na cidade de Genebra. Sua teologia se alicerçava no reconhecimento da soberania absoluta de Deus e seu controle perfeito e total de tudo. Essa soberania implica o reconhecimento da Bíblia como a suprema e infalível regra de fé e prática. Daí vamos passar para a igreja no Brasil. A primeira tentativa
para a evangelização de nossa pátria aconteceu com os franceses huguenotes calvinistas, que tentaram estabelecer a igreja no Brasil. E o primeiro culto protestante aconteceu no dia 10 de março de 1557. Foi pregador o pastor Pierre Richier, que baseou a mensagem no Salmo 27, versículo 4. Esse pastor foi morto por Villeganho, que traiu seus companheiros e passou a história como Caim da América. Em São Paulo, a primeira tentativa se deu a partir de 1555, com o pastor também calvinista Jean-Jacques Le Valère, que, escapando da perseguição de Villeganho, foi a São Vicente, onde começou a pregar. Muito culto, esse pastor era versado em espanhol, latim, grego, hebraico, além da sua língua materna, o francês. Foi preso por ordem do padre jesuíta Luiz de Agran, ficando detido por 8 anos e enforcado em 1567 como herege no governo Mendes Sá. Dizem alguns historiadores que José de Anchieta deu o golpe de misericórdia para que fosse abreviado o seu sofrimento. Presbiterianismo no Brasil. Simonton, nascido em 20 de janeiro de 1833, na Pensilvânia, embarcou em 18 de julho de 1859 e chegou ao Brasil em 12 de 8 de 1859, no Rio de Janeiro. Casou-se em março de 1863 e ficou viúvo no ano seguinte. Morreu em 9 de dezembro de 1867 e seu corpo está no cemitério do Redentor, em São Paulo. Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano no Brasil. Foi uma vida curta, mas realizou um grande trabalho. Daí passamos para a IPI do Brasil, suas origens. Em 1888, organizou-se o Sínodo, considerado o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana no Brasil. Nessa organização, uniram-se 3 elementos distintos. Primeiro, os missionários da Igreja do Norte dos Estados Unidos, sustentados pelo Board de Nova York. Segundo, os missionários da Igreja do Sul dos Estados Unidos, sustentados pelo Comitê de Nashville. E terceiro, os missionários e presbíteros e pastores brasileiros. E um dos primeiros atos desse sínodo foi cogitar do estabelecimento de um seminário para a formação de um ministério nacional idôneo. Foram eleitos os seguintes professores: Reverendo Blackford, da Igreja do Norte, Reverendo Smith, da Igreja do Sul. Percebe-se que a cisão entre Igreja do Norte e Igreja do Sul dos Estados Unidos estava evidente em todos os atos da Igreja no Brasil. Essa eleição marcou o germe das lutas que, através de 15 anos, terminaram com a cisão do concílio em 1903. Foram muitos debates, muita ironia, muitas contradições e, por fim, surge o problema da maçonaria como a gota d'água que faltava para cimentar a cisão em 31 de julho, dando origem à IPI do Brasil. Os adeptos da maçonaria defendiam com unhas e dentes essa instituição, e pastores brasileiros lutavam, defendiam a incompatibilidade entre a profissão maçônica e a profissão evangélica. Em seu início, a IPI do Brasil desenvolveu-se rapidamente, construiu seu seminário na Rua Visconde de Ouro Preto, número 51, bairro da Consolação, onde funcionou
até o ano de 1959. Hoje, o seminário está localizado na Rua Genebra. Tive o privilégio de ser aluno do Reverendo Alfredo Borges Teixeira, um dos fundadores da nossa IPI. A IPI surgiu na luta de 7 pastores e 14 presbíteros. Os pastores foram Reverendo Alfredo Borges Teixeira, que era teólogo, Bento Ferraz, grande orador, Caetano Nogueira Júnior, evangelista, Eduardo Carlos Pereira, gramático e filólogo, inclusive quem escreveu a primeira gramática expositiva da língua portuguesa no Brasil. Ernesto Luiz de Oliveira, que foi um grande polemista e pai de um jogador de futebol famoso do São Paulo Futebol Clube, chamado Luizinho. Otônio Mota, o pastor das obras sociais, Vicente Temudo Lessa, historiador. Em Osasco, os trabalhos se iniciaram com a conversão de Henrique José de Camargo, que fez sua profissão de fé em 1880, na primeira igreja de São Paulo. Henrique era proprietário de grande área na zona norte de Osasco, onde os missionários iam pregar o evangelho. Frequentava os cultos na primeira igreja de São Paulo, localizada na ocasião na rua de São José, hoje Líbero Badaró. Contava os antigos que ele ia a cavalo todos os domingos para o culto na primeira igreja, onde por 2 vezes, por diferença mínima de votos, não foi eleito presbítero. Hoje, a IPI de Osasco está em vários bairros da nossa cidade e é constituída por 2 presbitérios em Osasco, Presbitério de Osasco e Presbitério Novo Osasco. E ela tem por princípios básicos: 1. Pregar o Evangelho de salvação. 2. Dar testemunho fiel desse Evangelho. 3. Providenciar os meios de adoração. 4. Ministrar os sacramentos. 5. Praticar a caridade. E hoje podemos dizer que a IPI é uma igreja em missão em todo o território nacional.